Pronto, vamos dar uma retomada aqui. Nós paramos, eu estava mostrando o módulo e o argumento a vocês, dos complexos. Coloquei aqui alguns exemplos para calcular o argumento, calcular o módulo, passar para a forma trigonométrica e passar da forma algébrica ou da forma trigonométrica para a algébrica, nos dois casos. Eu vou só lembrar aqui. Se você tem z igual a A mais BI, isso é a forma algébrica do complexo, quando você passa para o plano de Gauss, o que é que acontece? No eixo X você representa a parte real. No eixo Y você representa a parte imaginária. Então isso aqui vai formar esse ponto aqui, que determina essa linha, e essa linha a gente chama de módulo do complexo. E aqui vai formar um ângulo que nós chamamos de θ. Esse ângulo é o argumento. Vou colocar aqui, ρ é o módulo e θ é o argumento. Vamos lembrar como a gente calcular o módulo e o argumento. Formamos um triângulo aqui retângulo e aplicamos o teorema de Pitágoras. Então fica o quê? Quadrado da hipotenusa, então ρ ao quadrado. Aqui vai ser o cateto B, que é a projeção em B, e aqui o cateto A, a projeção em X. Então vai ficar A2 mais B2. Então esse módulo vai ser igual a raiz quadrada de A2 mais B2. Essa relação é que nos dá o módulo. No caso do argumento, nós vamos calcular o seno do ângulo θ e o cosseno do ângulo θ. Seno, a gente sabe que é cateto oposto, então B sobre o módulo, sobre a hipotenusa, que é o módulo, e o cosseno é o cateto adjacente A sobre a hipotenusa, que é o módulo. Então essa relação aqui dá o argumento, e essa relação aqui dá o módulo. Essa é a forma algébrica. Passando para a forma trigonométrica, nós vamos ter isso aqui, Z é igual ao módulo, que multiplica o cosseno do ângulo θ, mais I vezes o seno do ângulo θ. Então, essa forma aqui é a forma trigonométrica. Então, trigonométrica. Então, o que é que acontece aqui? Podemos passar da forma trigonométrica para a forma algébrica ou podemos passar da forma algébrica para a forma trigonométrica. São os exemplos que eu coloquei ali. Aqui eu só fiz relembrar o que a gente viu no final da aula passada. E agora vamos trabalhar um pouquinho com os exemplos que foram colocados. No primeiro exemplo ali eu tenho que determinar o argumento dos complexos. Primeira questão, letra A, nós temos ali Z é igual a 1 menos I. Eu já separei no livro de vocês, eu vou resolver algumas questões, já separei as páginas e as questões que eu vou responder, e as outras que eu deixar vai ser como atividade para vocês. Então eu sei que o módulo é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Se é menos I, então o número que acompanha o I ali é menos 1. Então esse módulo vai ser igual a 1 mais 1, que vai ser igual a raiz de 2. Isso é o módulo desse complexo. Só que ele pediu o argumento. Vamos para o argumento. Seno de θ é igual a B sobre o módulo. Que é B? Menos 1. Sobre o módulo raiz de 2. Racionalizando aqui, nós vamos ficar com raiz de 2 sobre menos raiz de 2 sobre 2, que aqui é menos 1. O cosseno de θ é igual a A sobre o módulo. Quem é A? 1. Sobre o módulo raiz de 2, então racionalizando vai ficar a raiz de 2 sobre 2, ok? Então esse é o argumento.
que é que nós temos agora que saber? Raiz de 2 sobre 2, naquela tabelinha pequena de trigonometria, corresponde a um ângulo de 45 graus. Só que nesse caso aqui, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Vou colocar aqui só para a gente voltar a lembrar. O seno é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Isso é o seno. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e terceiro. Como aqui o seno é negativo e o cosseno é positivo, isso só vai acontecer aqui, ó, no quarto quadrante. Quem é igual a 45 no quarto? Eu passei essa tabela para vocês. Igual a 45 no quarto quadrante é o arco de 315 graus. Então o que é que nós temos que fazer? Passar grau para radiano. Tem uma formulazinha aqui que você vai usar. X é igual ao ângulo alfa vezes π dividido por 180. Pode usar isso aqui que você já vai direto para evitar de fazer uma regra de 3. Então o ângulo que nós temos é 315 vezes π sobre 180. Vamos simplificar isso aqui por 5. 31 por 5 dá 6, sobra 1, 15 por 5 dá 3, vai ficar 63. 18 por 5 dá 3, sobra 3, 30 por 5 dá 6. Dá para a gente simplificar ainda. Vamos simplificar logo por 9. 63 por 9 dá 7. Então vai ficar 7π, 36 por 9 dá 4, 7π sobre 4. Então isso quer dizer que o argumento desse complexo é 7π sobre 4. Então veja o que eu falei, que a questão do argumento você tem que saber trigonometria. E essa parte de trigonometria a gente fez a revisão dela. Então use essa relação aqui sempre que for passar de grau para radiano, é mais fácil. Tá certo? Para não fazer a regra de 3 e o resto é tudo nas formas que a gente viu. Eu vou apagar essa parte e vamos fazer a letra B. Na letra B, nós temos ali o quê? Z é igual a 2. Letra B, Z é igual a 2. Mais 2 raiz de 3i. O módulo desse complexo vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então o módulo vai ser igual a 4, mais 2 ao quadrado, 4, vezes 3, raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Então vai ficar 4 mais 12, raiz de 16, e a raiz de 16 é igual a 4. Então o módulo desse complexo é 4. Vamos para o argumento. Seno de θ, cosseno de θ. B sobre o módulo, A sobre o módulo. É bom você colocar sempre, porque não vai lembrando sempre que for precisar. Quem é B? 2 raiz de 3 sobre o módulo 4. Simplificando aqui por 2, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Quem é A? A é 2 sobre 4. Simplificando por 2, vai ficar 1 meio. Então, olha, os dois são positivos. Os dois positivos vai coincidir que é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, aquela tabelinha menor, quando o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 meio, o ângulo é de 60 graus. 60 graus, vou voltar aqui para mostrar de novo. 60 graus transformando em radiano, vai ficar 60π sobre 180, por 6 dá 1, por 6 dá 3, então o argumento é π sobre 3. Pronto, essa é a parte que a gente vai utilizar módulo e argumento. Vamos para a questão 2, que só quer o módulo. Vamos apagar novamente aqui. Na questão 2, ele deu dois complexos não preparados, tá certo? Nós vamos ter que preparar eles.
Questão 2, letra A. Z é igual a 1 mais I vezes 3 menos 2I. Nós temos aí a multiplicação na forma algébrica. Z é igual, chuveirinho, 1 vezes 3, 3, menos 1 vezes 2i, 2i. I vezes 3, 3i, mais por menos dá menos, i vezes 2i vai dar 2i ao quadrado. Então Z vai ser igual a 3, menos 2i mais 3i vai dar mais i ao quadrado é menos 1 e menos por menos vai dar mais 2. Então o complexo vai ser 3 mais 2, 5, mais i. Esse é o complexo, certo? Já colocado na forma algébrica. Como ele pediu só o módulo vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quem acompanha aí é 1. Que vai ficar 25 mais 1. Então o módulo desse complexo é raiz de 26. Vamos para a letra B. Eu tenho ali Z é igual a I menos 4 sobre 2 mais I. Entramos na divisão da forma algébrica. Nós vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. Se é 2 mais i, o conjugado é 2 menos i. I vezes 2 dá 2i, menos i vezes i dá i2, menos 4 vezes 2 dá 8, menos por menos dá mais, 4 vezes i, 4i, sobre produto da soma pela diferença, vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então nós vamos ficar com Z igual 2i mais 4i dá 8i, i ao quadrado é menos 1, menos por menos vai ficar mais 1, menos 8. Então Z vai ser igual a 1 menos 8 dá menos 7, mais 8i, esse é a forma algébrica. Como ele pediu o módulo vai ser igual a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, 49, negativo expõe para ficar positivo, 8 ao quadrado, 64. Então nós vamos ficar com 4 mais 9, 13. 6 mais 4, 10 e 1, 11. Então raiz de 113 é o módulo desse complexo. Vamos para o terceiro. Agora a gente vai passar para a forma trigonométrica. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos Z igual a menos 4 raiz de 3, menos 4i. Letra A. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro o módulo, menos 4 raiz de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então vamos ficar com 16 vezes 3 mais 16. 16 vezes 3 dá 48, mais 16 vai dar 64, e a raiz de 64 é 8. Esse é o módulo. Vamos para o argumento. Seno de θ vai ser B menos 4 sobre o módulo 8. E o cosseno de θ vai ser A menos 4 raiz de 3 sobre o módulo 8. Simplificando aqui vai dar menos 1/2. E simplificando aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Seno 1/2 naquela tabelinha menor é 30 graus. Tá certo? 30 graus. Só que os dois são negativos. Onde é que coincide dos dois serem negativos? No terceiro quadrante. Quem é igual a 30 no terceiro quadrante? 210. Lembra da tabela que eu coloquei? Então 210π sobre 8, que vai ficar o quê? Sobre 180. Por 3 dá 7π, por 3 dá 6. Então o argumento é 7π. Vou colocar aqui também é igual a 210, que vai ser igual a 7π sobre 3. Voltando para a forma trigonométrica, foi o que pediu ali. Vai ser o módulo
vezes o cosseno de θ mais I seno de θ. Como é que vai ficar aqui? Quem é o módulo? 8 vezes o cosseno de 7π sobre 3 mais I seno de 7π sobre 3. Então isso aqui é o que ele pediu, o complexo na forma trigonométrica. Então veja que você tem que achar o módulo, tem que achar o argumento e depois joga na forma trigonométrica. Vamos para a letra B. Na letra B, vou apagar aqui, nós temos ali Z igual a 8I. Z é igual a 8I. Isso quer dizer que só tem a forma, só tem a parte imaginária, né? Então é a mesma coisa que colocar 0 mais 8i. Então a parte real ela é igual a 0. Então o módulo desse argumento vai ser 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar raiz de 64, então o módulo é igual a 8. O argumento, o seno de θ e o cosseno de θ, o seno é B, 8, sobre o módulo 8, que é igual a 1. E o cosseno é 0, dividido pelo módulo 8, que vai ser igual a 0. Veja naquela tabela maior, onde é que o seno é 1 e o cosseno é 0, pelos pares ordenados. Pelos pares ordenados a gente tem 1 e 0, 0 e 1. O seno é y e o cosseno é x. Então vai ser 90 graus. E 90 graus, passando para radianos, é π sobre 2. Então nós vamos ficar com Z é igual módulo cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Então essa é a forma trigonométrica que ele pede. Vamos para a letra C. Na letra C eu tenho ali Z é igual a menos 7, menos 7i. O módulo vai ser igual a menos 7 ao quadrado mais menos 7 ao